Nós agora passamos ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Mário, da Igreja Assembleia de Deus. O Mário quer saber do pastor sobre a estátua de ouro daquele povo que foi acometido por pragas como hemorroidas. O consulente ouviu falar sobre isso na Igreja Bola de Neve. Queremos dizer ao nosso consulente que, na verdade, não se trata de uma estátua que os filisteus tomaram de Israel na batalha, mas sim a arca do concerto do Senhor, com a qual pretendiam ser vitoriosos na batalha. Então, os israelitas, se vendo inferiorizados, prevendo a derrota, levaram um tipo de meio que pudesse mudar a situação. E confiavam extremamente na arca do concerto, mais do que em Deus, esperando uma vitória fabulosa. Mas foram de novo derrotados. E pior ainda, a arca do concerto do Senhor, objeto de grande valor, era um tipo de algo que trazia a presença de Deus no meio do povo e eles passavam a confiar mais em Deus. Mas foram derrotados e a arca foi apreendida pelos filisteus. E embora os filisteus vitoriosos, os filisteus se viram num aperto, porque começaram a sentir uma praga de hemorroidas que se alastrava por todo o povo como um castigo da parte de Deus por eles pegarem aquele objeto sagrado. Não sabiam o que fazer para se desfazer daquele objeto, mas depois foram orientados a devolverem a arca do concerto aos israelitas, acompanhada de um presente, e souberam que havia 5 príncipes no meio do povo de Israel e fizeram 5 hemorroidas de ouro, o número dos príncipes israelitas, e devolveram, esperando assim que a praga da hemorroide cessasse e eles pudessem então continuar a sua vida normalmente. Agora, quero dizer que a transferência da fé em Deus para um objeto qualquer que seja é considerada superstição. E quando os israelitas passaram à frente da batalha esta arca do concerto do Senhor, eles tiraram a fé de Deus para o objeto. E aí não funcionou. A defesa que eles esperavam, a vitória que aguardavam, não chegou. E eles então perderam a própria arca do concerto e assim foram derrotados em batalha. Então, fica aqui a lição: objetos nos quais depositamos confiança, poder, como um amuleto, como um talismã, isso não tem parte nas coisas de Deus. A nossa fé deve estar depositada na pessoa de Deus unicamente e não em objetos. A próxima pergunta é NQI Homem. O ouvinte não quer se identificar, mas pede para o pastor explicar o que significa a fé sem obras é morta. A verdadeira fé salvífica é tão vital que não poderá deixar de se expressar por ações e devoção a Jesus Cristo. As obras sem a fé são obras mortas. A fé sem obras é fé morta. A fé verdadeira sempre se manifesta em obediência para com Deus e atos compassivos para com os necessitados. Então aí está a definição dessa colocação que foi indagada. A próxima pergunta, também do mesmo ouvinte, pede para o pastor explicar o texto de Mateus, capítulo 5, verso 17 e 18,
especialmente quando o Senhor Jesus disse que não veio abrogar a lei. Então o ouvinte pergunta, então, se Cristo não veio abrogar a lei, então devemos cumpri-la, pastor? Quero dizer ao nosso consulente, Jesus não veio anular a lei, que neste caso, conforme interpretam certos grupos religiosos, notadamente os adventistas, esta lei se refere apenas aos 10 mandamentos, nos quais, ou entre eles, se apresenta a guarda do sábado, que deve ser observado, segundo os ensinos de Ellen Good White, implicativos em salvação, o que não tem apoio nenhum na Bíblia Sagrada. Entretanto, convém observar que o texto nos mostra que Jesus não citou apenas mandamentos do Decálogo. Aí está o grande erro de Mateus 5:17 a 18 na sua interpretação. A pessoa está tão obcecada, porque ela só lê isso nos livros do grupo a que pertence, que ela vê, toda vez que encontra a palavra mandamento, na cabeça vem a ideia, são os 10 mandamentos, mas não tem base bíblica essa colocação. Quando se fala de mandamentos, a mandamentos se referem à lei de Moisés, também chamada lei de Deus, porque não existem duas leis. Decálogo é parte da lei de Moisés, também chamada lei de Deus. Não existe lei exclusiva de 10 mandamentos. Então, nessa situação, nós observamos que nos versículos 21 de Mateus, capítulo 5, 27 e 33, na verdade, confessamos, se tratam de mandamentos entre os 10 mandamentos. Os demais mandamentos citados por Jesus não fazem parte do Decálogo. No versículo 38, Jesus trata da questão do olho por olho. Não fazia parte dos 10 mandamentos, assunto que pode ser visto também em Levítico 24:20. Então, olho por olho está nesse texto de Levítico, de 24:20. No versículo 43 de Mateus, capítulo 5, Cristo fala a respeito do amor ao próximo, o que também não faz parte dos 10 mandamentos, mas está escrito em Levítico 19, versículo 18. Ao abordar sobre a lei, Jesus falava dos 5 livros de Moisés, ou seja, do Pentateuco com 613 mandamentos. Isso pode ser visto no capítulo 7, versículo 12, no capítulo 11, versículo 13, nas vezes que Jesus falou, 22, versículo 40, Lucas 16, 29 a 31. Nesses textos bíblicos, Jesus se refere à lei na sua inteireza, com 613 mandamentos. Jesus veio cumprir a lei, como diz Gálatas 4, versículo 4 e 5, Lucas 24, 44, e tornou-se o fim dela, como diz Romanos 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo. Logo, a lei passou. Então não vemos por que essa colocação sistemática de voltar sempre à leitura deste texto para reafirmar a durabilidade da lei. A próxima pergunta é da ouvinte Josefa. Agora, especificamente, pastor, ela pede para o pastor explicar sobre esses 2 versículos, 17 e 18, do capítulo 5 de Mateus. Eu vou ler para o pastor. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até
que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Outra situação de não interpretar corretamente esse texto de Mateus 5, 17 e 18. Jesus não está afirmando que a lei vai durar até que o céu e a terra passem. É nisso que as pessoas se baseiam. Não leem com cuidado, são orientados por terceiros a assim interpretar e vão na onda. Mas o que na verdade está dizendo o texto? Que a lei não passaria até que tudo fosse cumprido. Não o tempo que duraria no sentido de até que o céu, o sol e a terra passem, mas ao tempo que levaria para ela ser cumprida. E quero dizer com muita segurança que Jesus cumpriu a lei completamente e, consequentemente, a lei de Moisés, com 613 mandamentos, já passou. Então, nós temos no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, quando havia uma teimosia de judaizantes dos dias de Paulo que queriam impor aos cristãos a guarda dos mandamentos ligados ao judaísmo. E Paulo ficou numa situação tão aflitiva de ver uma igreja inteira contaminada com essas ideias, que ele escreveu dessa forma, meu prezado ouvinte. Escute só o que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas! O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa sem juízo, que não sabe arrazoar, que está fora de si. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, criticado entre vós, só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então ele aqui está dizendo, e no versículo 10 deste livro, deste capítulo mesmo, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Não está dizendo aqui nas pedras da lei, referindo-se ao decálogo, mas está se referindo ao livro da lei para fazê-las. E o livro da lei, como temos apontado, estava no Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, e nestes 5 livros, nada menos do que 613 mandamentos. E não apareceu ainda uma só pessoa, com exceção de Jesus, que tivesse guardado a lei. Por isso a lei passou. Ainda diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo
e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Está bem claro aqui, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Então é uma teimosia de pessoas fanáticas que teimam em contradizer a Bíblia, muito embora a Bíblia seja muito clara nesse particular, mormente no livro de Gálatas, que chega ao ponto de dizer o seguinte, no capítulo 4 de Gálatas, ele diz assim: mas agora, um tipo de repreensão que ele está fazendo, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Guardais dias, sábados semanais, meses, luas novas mensais, tempos e anos, festividades anuais. O que Paulo conclui no versículo 11: receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então, os judaizantes dos dias de Paulo estão ativos em nossos dias. E é preciso ter cuidado para não se deixar levar pela onda. A próxima pergunta é NQI Mulher. A ouvinte não quer se identificar, mas ela faz aqui, na verdade, duas perguntas para o pastor. A primeira: pastor, Deus fala sobre a vida sentimental das pessoas? Ele usa, por exemplo, os seus profetas para fazer assim, para dar assim uma mensagem do tipo: eis que te digo, fulano, beltrano, não é para você tal pessoa. É possível fazer isso, pastor? Deus trata dessa forma na área sentimental? Eu quero dizer o seguinte: a área sentimental, quando o casal está sendo obediente à Bíblia Sagrada, por exemplo, ninguém vai querer de um profeta saber: eu namoro um moço descrente ou vice-versa. O moço declara: eu namoro uma jovem descrente. Será que Deus está nisso? Perguntar para um profeta é a mesma coisa que querer errar. Mesmo que ele diga que sim, está contrário à Bíblia Sagrada. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais debaixo de um jugo desigual com os infiéis. Agora, esses profetas que estão aparecendo, e nas igrejas aparece isso, por exemplo, uma jovem perguntar: é da vontade de Deus que eu case com fulano? Ela só vai ser enganada, porque nenhum homem tem capacidade para poder opinar, a não ser que o caso esteja contra a Bíblia. Aí qualquer um pode opinar. Mas se está dentro do princípio bíblico, está namorando um jovem trabalhador, um jovem honesto, dentro da igreja, aí está no padrão que Deus abençoa o casal. Agora, fugiu disso, nem precisa profeta. E sentimentos são pessoais. Não passe para alguém que se declare profeta o futuro da sua vida. E eu digo, depois da salvação, o passo mais importante que um ser humano dá é acertar no casamento. Porque errou no casamento, desmorona tudo. A família deixa de existir. É uma coisa incrível. Então, minha irmã, não vá atrás de profeta, por favor. O seu namoro, vamos admitir, não sei se é isso, está baseado na Bíblia. São dois jovens, mulher e homem, que desejam se casar. Ele tem emprego, tem trabalho, é honesto, a jovem gosta dele, então continue, porque Deus está no meio. Agora, se estiver fora do padrão da Bíblia, é só ler o capítulo 7 de 1 aos Coríntios. Lá estão conselhos para os que querem se casar e para os casados. A próxima pergunta, então, é da mesma
ouvinte, ela quer saber com relação à traição, o adultério, pastor. Ele só é considerado na consumação do fato ou apenas se a pessoa pensar em ter uma relação íntima com outra pessoa, se isso também já constitui adultério, pastor? A Bíblia é muito clara nesse particular. Jesus fala de alguém, seja mulher ou homem, que atente no sexo oposto e maquine pensamentos viciosos ou delituosos. Mas um pensamento rápido que ocorre na nossa mente não é para considerar como adultério. Como diz o ditado popular, não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos evitar que eles façam ninhos. Se a pessoa maquina pensamentos delituosos, Provérbios capítulo 6, lá está dito 6 coisas que Deus aborrece. Uma delas é maquinar pensamentos delituosos, pensamentos pecaminosos. Aí sim, porque está havendo acordo para poder dar a continuidade. Embora o adultério não consumado, mas no seu íntimo houve um pecado contra Deus. E se houve, peça perdão e procure um casamento que é uma situação que venha resultar num casamento. Agora, podemos durante o namoro também errar na escolha de uma jovem, como a jovem pode errar na escolha de um jovem, então procurar outro que seja mais consentâneo com o meu desejo, com a minha vontade, que seja um cristão, um servo de Deus, aí sim. E sobretudo nós temos Hebreus 13, versículo 4. O casamento seja por todos honrado. Quem se entrega à prostituição, se não é casado, ou adultério, se é casado, Deus vai julgá-los. Então, é o que diz a Bíblia Sagrada. Não compete a nós, mas Deus se encarrega de julgar. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas é também sobre o tema casamento. Aqui é uma situação da vida cristã que ele está presenciando. A mulher traiu o marido. Ela se divorciou do marido, mas ela continua vivendo com o rapaz. Estão vivendo juntos, não são casados, mas ela é divorciada. Então o ouvinte quer saber, ela deixou de ir na igreja, porque ela ainda não se sente em condição. O ouvinte quer saber, pastor, ela continua em adultério, vivendo com esse rapaz, mesmo estando divorciada, pastor? Sem dúvida que sim. O marido com o qual ela está mais ou menos na situação da mulher samaritana. Chama teu marido e vem cá. Ela disse, eu tive 5 maridos, e o que tenho agora não é... Jesus disse para ela, chama teu marido. E ela contou a vida dela passada. Tive 5 maridos e o que tenho agora também não é meu marido. Jesus disse, respondeste bem. Porque não era casada legalmente. Tinha um homem na sua casa que trocava periodicamente. E ela fez uma confissão e abandonou aquela vida pregressa de pecados contínuos, e Jesus lhe deu uma nova chance. Esta pessoa que seu irmão fez a pergunta, ela está vivendo em concubinato, ela não está legalizada no seu casamento, está fora do propósito de Deus.